Quando nós recorremos às definições de fatalismo, percebemos a confusão que os defensores do arminianismo fazem quando vão tratar do assunto de determinismo e fatalismo. Okay? Eles fazem afirmações que carecem de veracidade e percebemos que fazem tal ato, tá? Por não entenderem de fato as definições de fatalismo ou fazem na maldade mesmo, né? Só eles é que podem responder essas questões, tá? Agora, a questão é que não sabem fazer a diferença entre uma coisa e outra, tá? E também é verdade que alguns calvinistas também não sabem fazer essa diferença. Agora, os defensores do arminianismo confundem e acham que o simples fato de Deus determinar tudo e todas as coisas, tá? Então já se configura fatalismo. Sendo que as confissões reformadas, nenhuma delas aprova qualquer tipo de fatalismo, tá? Nenhuma confissão tira, conforme é declarado no livro Calvinismo Recalcitrante, que fatalismo é isso daí. Portanto, tirar a liberdade do homem é ser fatalista. E a fé reformada é fatalista, assim como o Islã é fatalista. Agora, o que acontece é o seguinte: nenhuma das confissões reformadas, elas tiram a liberdade ou as continências, né, das causas secundárias, ou seja, do homem. O homem não é tirado a sua liberdade em hipótese nenhuma, porque a Bíblia mostra que o homem é livre, tá? Ele só não tem livre arbítrio. Não há como você provar no Novo Testamento grego de que existe a palavra livre-arbítrio, mas sim a liberdade, tá? Então, quando nós recorremos, por exemplo, à Confissão de Westminster, nós vamos perceber que ela não é nada fatalista. Olha só o que ela diz na seção 1. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violenta a vontade da criatura, nem lhe é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. E assim, a Confissão de Westminster também coloca as referências bíblicas para querer provar esta grande verdade, né? A grande preocupação dos opositores da fé reformada e a grande ojeriza, né, o ódio que eles têm da teologia reformada é porque eles dizem que a teologia reformada faz de Deus o autor do pecado e do mal. Jamais poderia um Deus santo, um Deus que não se contamina, ser este Deus, o Deus da Bíblia, o Deus autor do pecado e do mal. Então a preocupação dos opositores da fé reformada é que esta teoria faria de Deus, né, o autor do pecado e do mal. Mesmo que eles estejam lendo as confissões reformadas, eles tendem a fazer essa afirmativa. Essas acusações todas já foram feitas lá no princípio, né? O próprio John Calvin enfrentou vários inimigos intelectuais que faziam esta acusação também na sua época, certo? E hoje também essas acusações são replicadas, tá? Então, o grande problema deles é dizer que a teologia reformada faz de Deus o autor do mal, quando tenta explicar a providência de Deus, né? Então, não é somente John Calvino que teve que se defender dessas acusações. O próprio Jacó Arminius teve também que passar por essa situação, quando foi questionado sobre a sua teologia, porque ele acreditava na providência, naquilo que a Bíblia diz, a providência divina, e também Armínio também foi questionado. Veja bem, nas palavras de Armínio, as acusações que foram feitas contra ele, simplesmente por ele crer nas providências de Deus, as providências divinas. Diz Armínio, nesta definição da providência divina, de forma alguma eu a privaria de qualquer partícula dessas propriedades que concordam com ela ou que lhe pertencem, mas declaro que ela
preserva, regula, governa, ou seja, a providência de Deus faz tudo isso. Ela preserva, ela regula, ela governa e dirige todas as coisas. E que nada no mundo acontece por sorte ou por acaso. Olha só que interessante. Junto com a providência, coloca em sujeição tanto o livre-arbítrio e até mesmo as ações de uma criatura racional, de modo que nada pode ser feito sem a vontade de Deus, nem mesmo qualquer uma daquelas coisas que são feitas em oposição a ela. Entretanto, devemos observar uma distinção entre boas e más ações, ressaltando que Deus deseja e realiza boas ações, mas que aquelas que são más, Ele apenas permite livremente. Nessa disputa, me esforcei para atribuir a Deus qualquer decisões relativas ao pecado e que poderiam pertencer a Ele com base nas Escrituras, e que continuarei no cumprimento da minha análise, esforçando-me para fazer com que algumas pessoas pensassem de forma adequada sobre este assunto para não me acusarem de ter transformado Deus em autor do pecado. Uma alegação semelhante e grave tem sido frequentemente produzida contra mim a partir do púlpito da cidade de Amsterdã, por conta dessas mesmas teses. Tal acusação não foi feita com base na justiça, o que pode se mostrar evidente para qualquer um a partir do conteúdo das minhas respostas escritas a esses 31 artigos formalmente relacionados que foram falsamente imputados a mim. E este foi um deles. Percebemos então que não é só John Calvino que foi acusado de fazer de Deus o autor do mal. O próprio Jacó Arminius teve também que se defender, né, dessas acusações. As confissões reformadas rebatem esta acusação de que a teologia reformada ensine que Deus é o autor do pecado e do mal. Tá? Evidentemente que sabemos que nada pode surgir à parte de Deus. Tudo provém de Deus. Né? Mas, da maneira como é exposto, da forma como é feita a acusação de que a teologia reformada faz de Deus o autor do pecado e do mal, é que está o equívoco. Ok? Precisamos entender o seguinte: as confissões dizem totalmente diferente. Veja, a confissão helvética, ela diz o seguinte: Deus não é o autor do pecado. É até onde se pode dizer que ele endurece. Está claramente escrito: Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Aborrece a todos que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. De novo, quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Está se relacionando ao diabo, conforme João 8,44. Além disso, há em nós suficiente pecado e corrupção, não sendo necessário que Deus em nós infunda uma nova e ainda maior depravação. Então nós percebemos pela confissão helvética de que Deus não injeta pecado no ser humano. Ok? O ser humano já tem muito pecado, muita corrupção, e ele já está totalmente depravado. Mas os cânones de Dort também chegam a afirmar que essa declaração, desta acusação que fazem contra a teologia reformada, é blasfêmica. Veja o que diz Dort, né? No tópico 15, a Escritura Sagrada mostra e recomenda a nós esta graça eterna e imerecida sobre a nossa eleição, especialmente quando, além disso, testifica que nem todos os homens são eleitos, mas que alguns não o são, ou seja, são passados na eleição eterna de Deus. De acordo com o seu soberano, justo e irrepreensível e imutável bom propósito, Deus decidiu deixá-los na miséria comum em que se lançaram por sua própria culpa,
não lhes concedendo a fé salvadora e a graça da conversão. Para mostrar sua justiça, decidiu deixá-los em seus próprios caminhos e debaixo do seu justo julgamento, e finalmente condená-los e puni-los eternamente, não apenas por causa de sua incredulidade, mas também por todos os seus pecados, para mostrar a sua justiça. Este é o decreto da reprovação, qual não torna Deus autor do pecado. Tal pensamento é blasfêmia, mas o declara o temível e irrepreensível e justo juiz e vingador do pecado. Bem, então percebemos pelas confissões de que não existe essa ideia de Deus ser o autor do pecado e do mal, ok? Se nós formos recorrer a John Calvino, nós perceberemos também que em suas declarações de que ele também nega que a sua teologia conduza a esse raciocínio. Ele disse o seguinte: certas pessoas sem vergonha e mesquinhas nos acusam com calúnia de sustentar que Deus é o autor do pecado, se sua vontade é considerada a causa primeira de tudo o que acontece. Mais uma vez, John Calvino diz: com grande diligência, eles ajuntaram sentenças quebradas, ou seja, os opositores da fé reformada faziam isso naquela época. Com grande diligência, eles ajuntaram sentenças quebradas, ou então enganosamente corromperam suas declarações piedosas e justas, mudando algumas palavras para que ofendessem os simples. Então nós, quando recorremos a John Calvino, nós percebemos que ele se defendeu dessas acusações, né? Ele diz, por exemplo, no tomo número 1, né, da Unesp, tá? Nós temos aqui uma declaração na página 192, diz o seguinte: os que atacam esta doutrina dizem caluniosamente que ela seria o dogma estoico do destino, como fez algumas pessoas com Agostinho. Então, nós percebemos que ele já estava consciente, no caso os reformadores, dessas acusações em sua época e que elas foram passando para o século seguinte. Quando nós olhamos para o Alcorão e nós observamos as suas surras, né, os seus capítulos, nós percebemos, por exemplo, em 14, verso 4, diz o seguinte, o Alcorão: jamais enviamos mensageiro algum, senão com a linguagem do seu povo, para elucidá-lo. Porém, Deus permite que se desvie quem quer se desviar, e encaminha quem lhe apraz, porque ele é o poderoso e prudentíssimo. Bem, quando nós recorremos ao calvinismo, nós não encontramos esse ensino pelos reformadores, pelos teólogos reformados, que Deus desvia alguém do caminho. Porque a própria pessoa já está desviada do caminho. Ela não tem direito ao céu, ela não tem direito ao paraíso, ela tem direito ao fogo eterno. Mas Deus, na sua misericórdia, ele chama pessoas para a salvação. Mas o Deus alcorônico, né, o Deus de Alá, nós percebemos que ele se alegra com a morte do incrédulo. Quando nós recorremos à teologia reformada, nós percebemos que não existe, né, o Deus da Bíblia confundindo alguém, desviando alguém da verdade. Tá? É o próprio homem que faz isso. Tá? Deus também não infunde, né, não coloca pecado dentro do próprio homem, né, porque senão Deus seria de fato o autor do mal e do pecado. Mas ao contrário, queremos que Deus decretou o mal, sendo que o autor do mal são as suas criaturas, os anjos caídos e os nossos primeiros pais, no caso Adão e Eva. Então, onde está no calvinismo, né, declarações de que Deus desvia alguém do caminho da verdade? Não existe. Não existe nem nos reformadores, nem na teologia reformada, e muito menos nas Escrituras. Tá? A Bíblia diz que Cristo morreu
por nós ainda sendo pecadores, somos reconciliados com Deus quando éramos seu inimigo. Diz aqui uma declaração de um instituto monergista o seguinte: o governo divino de todos os eventos não torna Deus o autor do pecado? Assim como Lutero e Calvino distinguem entre a vontade revelada e a vontade oculta de Deus. Ao enviar Cristo para a cruz, a Bíblia diz que Herodes e Pilatos estavam cumprindo o que Deus havia determinado, conforme a Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Ao mesmo tempo, eles também estavam violando a vontade expressa de Deus revelada em sua lei. Vez após vez, Calvino apela ao mistério e à incompreensibilidade das ações de Deus. O problema do mal é tão difícil, precisamente porque não podemos entender como as tragédias da vida contribuem para a maior glória de Deus. A fé verdadeira percebe que, por trás dos sofrimentos, que em si mesmos são maus, existe um Pai de justiça, sabedoria e amor que prometeu nunca abandonar-nos. Essas questões não se pode submeter Deus aos padrões humanos de julgamento. Então nós percebemos as declarações reformadas, elas são totalmente diferentes das acusações formuladas pelos nossos opositores. Bem, essa confusão ela vem de longa data, né? A teologia reformada sempre passou por essas acusações desde os tempos de Lutero, de John Calvino, dos reformadores. Muitos antes de John Calvino, dos reformadores, de Lutero, né, de Busser, eles haviam entendido, né, no tempo, os primórdios da igreja, a salvação pela fé e não pelas obras. Mas era algo ainda meio nebuloso. Foi a Reforma Protestante que veio realmente a teologia de uma maneira mais sistemática, onde as pessoas puderam entender essa verdade de Deus, ok? Então, os teólogos da Reforma Protestante nos libertaram dos erros de Roma, né? Os teólogos reformados, eles deslumbraram pelas escrituras sagradas a soberania absoluta de Deus e foram fundamentais para que nós nos libertássemos dos equívocos variados da Igreja Romana. O que acontece é que já nos tempos de Calvino, né, ele era acusado pelos seus oponentes intelectuais, pessoas que ficaram seus inimigos, tiveram amizade com ele e depois, por não aguentarem serem reprovados, por exemplo, no ministério, ficaram com grandes mágoas e saíram defamando o reformador. Acontece que dentre eles existiu até um homem chamado Bolzac, que depois da morte de John Calvino escreveu um livro contra John Calvino, defamando. Até próprios católicos sabem que muitas das suas declarações não têm fundamento nenhum, né? Principalmente quando chamava John Calvino de homossexual, por exemplo, né? Acontece que Bolzac voltou para o catolicismo romano. Alguns desses acusadores também acabaram se aliando com a Igreja Romana, ou seja, não eram pessoas verdadeiramente transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? Agora, as acusações à teologia reformada concernente ela ser fatalista ou determinista, né, trata-se mais uma vez de um grande espantalho e que os defensores do arminianismo querem desacreditar a teologia reformada para que muitos não passem a compreensão, né, das escrituras sobre esses assuntos, né? Então é uma maneira, né, através de espantalhos, fazer com que seja desacreditado a fé reformada, né? Então devemos entender que Deus controla tudo e todas as coisas, né? E que não existe um destino cego, né? Ou seja, os reformados não acreditam num destino cego, que é o conceito de fatalismo, tá? E diferente disso, cremos num Deus que chama o ser humano, transforma o ser humano, né? E faz com que não um destino cego
venha dirigir as suas vidas, mas um Deus todo misericordioso que não deixa essas pessoas caírem na lamaçal do pecado, né? Então é muito importante sabermos desses detalhes. Mas suponhamos que você diga o seguinte: olha, para mim pouco interessa o que diz as confissões reformadas, para mim pouco interessa o que diz John Calvino, Lutero, para mim eles não têm validade nenhuma. O que importa é, de fato, a Bíblia. É o que a Bíblia diz, é o que verdadeiramente importa. E eu estou concordando com você, sim. Eu acho que não é mais importante sabermos o que Calvino pensava, do que Lutero pensava, do que os reformadores pensavam, do que os muçulmanos pensam. O importante é saber o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos. Bem, como o que nos interessa é o que a Bíblia diz, vamos fazer uma rápida avaliação bíblica sobre este assunto, né? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Ou seja, se o mal fosse algo bom, Deus teria dito então, olha, o mal também é bom. Mas não é essa a questão. Quando nós recorremos ao adjetivo hebraico ra, que aparece aqui em Isaías 45, verso 7, traduzido por mal, de acordo com o léxico hebraico do Antigo Testamento, de Brown Driver, né, e A. Briggs, tem em Isaías 45, 7, né, o significado de angústia, adversidade, conforme página 948 desses léxicos. Isso bate justamente com o que comentamos anteriormente no sentido daquilo que Ciro, como instrumento de Deus, traria sobre os povos rebeldes. Mas note, os lexicógrafos, né, especialmente nesse texto de Isaías 45 e 7, eu formo o mal, Deus dizendo, não traduzem o adjetivo hebraico por pecado. Isso depõe contra o pensamento de algumas pessoas, como Vicente Chong, por exemplo. Até porque o próprio contexto do verso também favorece e dá subsídios a uma tradução feita pelos próprios calvinistas. Em Abacuque capítulo 1, versículo 13, nós lemos o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus não criou o mal ou o pecado, mas criou os autores do mal e do pecado. No caso, Lúcifer no céu, Adão e Eva na terra. Então eles são criadores, eles são semideuses, criaram alguma coisa. Preste atenção, observe bem, o adjetivo grego pater, aqui traduzido por pai, de acordo com o léxico grego do Novo Testamento, de Tyler, significa literalmente criador. E se a mentira é um pecado, e se o diabo é o pai da mentira, ele é o criador do pecado da mentira. O léxico grego do Novo Testamento, também de Hobson, que também era reformado, reza em pater, ou seja, ali no verbo grego de João 8,44, se referindo a Satanás como o autor, a origem, o iniciador do pecado. Então, se a mentira é pecado, então, sendo o diabo o pai da mentira, ele é autor do pecado e seu iniciador. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 17, temos a questão de Adão e Eva. E disse Adão: portanto, deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás desta. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás nela todos os dias da sua vida. Então, o substantivo hebraico que nós vemos aqui é traduzido por causa, de acordo com um léxico hebraico do Antigo Testamento, do King James, da versão King James. Significa literalmente a partir de, indicando que o mal que recairia sobre os homens partiu ou teve a origem em Adão,
né? No caso, Adão foi a causa, a origem e a autoria do mal sobre os homens e a terra. Isso bate, né, com as escrituras em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo. Interessante que nesse texto de Romanos 5 e 12, o verbo grego que nós vemos aqui, né, é traduzido por entrar, de acordo com outro clássico léxico grego, né, Taylor, significa literalmente surgir, começar a existir, o que indica que Adão é o autor, a origem e a causa do pecado na terra. Então nós começamos a observar o grego, o hebraico, começamos a distinguir, né? Literalmente, Deus não é o autor do mal e do pecado. Tudo vem de Deus, evidentemente. Estava nos planos de Deus, evidentemente. Mas nós não podemos colocar na conta de Deus e sim das suas criaturas todo tipo de mal, ok? Então, a teologia de John Calvino, nós percebemos que ele critica duas concepções errôneas: o fatalismo e o deísmo. A doutrina estoica, olha só aí, ó, acusação dos opositores arminianos, que eles acusam a fé reformada de ser estoica. A doutrina estoica do destino pressupõe que todos os eventos são governados pela necessidade da natureza. Calvino pondera que na concepção cristã, o regente e governador de todas as coisas não é uma força impessoal, mas o criador pessoal do universo, e que em sua sabedoria decretou desde a eternidade o que iria fazer e agora em seu poder realiza o que decretou, ok? Então, quando nós vemos declarações, né, nesses livros, né, como a Reforma Protestante e o Imaginário de sua época, né, nós percebemos que não passa de bobagens, né, essas declarações feitas aí pelos arminianos. Acaso, meus queridos, destino cego, azar e coincidências são noções pagãs, diz John Calvino nas suas Institutas, tá bom? Então, na verdade, a gente tem que entender quando a Bíblia diz, por exemplo, que em Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, né? Mas do Senhor procede toda determinação, tá bom? É triste, né? O estado de espírito em que as pessoas caem quando começam a querer colocar na conta da teologia reformada algo que não pertence a ela, né? Vamos agora ver as declarações de um grande teólogo reformado, Benjamin B. Warfield. Ele vai mostrar que existe uma diferença entre fatalismo, como já demonstramos, e fé reformada. Vamos ver as declarações deste grande servo de Deus, saudoso servo de Deus. É um triste estado de espírito este em que as pessoas caem, por vezes, na qual elas não sabem a diferença entre Deus e destino. Agora, não é surpreendente que homens com os corações abrasados pelo amor de Deus não deveriam distingui-lo de destino? Será que as pessoas que amam a Deus não sabem distinguir o que é destino? É isso que ele está dizendo. Aqueles que servem a Deus. É claro que sim. A razão não é difícil de encontrar. Como os outros homens e como o cantor do doce hino que começa assim: eu era uma ovelha perdida. Eles têm uma objeção natural a ser controlada. Eles querem ser os arquitetos das suas próprias fortunas, os determinantes de seus próprios destinos, embora o fato deles fantasiarem que poderiam fazer isso melhor para si do que Deus possa ser confiável para fazer isso por eles. É um enigma a ser entendido. É a sua confusão que é promovida ainda mais por uma forma defeituosa do que eles têm de conceber o modo como Deus age.
O que acontece com o indivíduo, portanto, é determinado não pela influência divina, que age igualmente sobre todos, mas por algo em si mesmo, o que faz dela uma resposta maior ou uma menor, a influência divina comum a todos. Se concebermos os modos de Deus agir, portanto, sobre a analogia de uma força natural, então não é de admirar que não podemos chamá-la de destino. Pois o destino é apenas uma força natural. E se uma força natural assim regesse todas as coisas, isso seria fatalismo. Mas não somente os arminianos tentam passar a ideia de que a teologia reformada é fatalista, mas caluniosamente afirmam que a teologia reformada foi influenciada pelo estoicismo. Diz, então, Whitefield, a concepção é: nós vemos, em essência, a mesma que a dos antigos gregos. Para o estoico, de fato, diz o Dr. Bick, Deus era a lei natural e o seu outro nome era destino. Assim podemos ler o famoso hino de Cleantes. Leve-nos, ó Zeus, e tu também, ó destino, aonde quer que vós designastes que nós devamos ir. Pois eu seguirei sem hesitação. E se eu me recusar, isso viria a ser o mal. Porém, mesmo tudo seguirei. O homem é ele mesmo uma parte da grande força mundial, levado no seu circuito abrangente, como besouro de água em uma torrente. Ele pode lutar ou ele pode deixar-se ir, mas o resultado é o mesmo, exceto que neste último caso abraçará o seu fardo e assim estará em paz. Quando o homem identifica Deus como uma mera lei natural, ele pode obter resignação, mas ele não pode atingir a religião. É a resignação obtida pode dissimular uma intensa amargura de espírito. Todos lembramos aquele terrível epigrama de Paládas. Se a preocupação aproveita em algo, porque certamente tome bom cuidado. Mas se a preocupação é exercida em seu lugar por um Deus, que proveito há em preocupar-se? É tudo a mesma coisa. Se você se preocupar ou não se preocupar, Deus cuida somente disso, a saber, que você tenha se preocupado o suficiente. Isso é resultado do fatalismo, de confundir Deus com a lei natural. Então, qual é então a real diferença entre esse fatalismo e a predestinação ensinada, por exemplo, em nossas confissões? Predestinação e fatalismo. É precisamente a diferença que se estende entre materialismo e religião. Não há, portanto, nenhuma heresia tão grande, nem heresia que consiga arrancar a religião pela raiz, como a heresia que pensa em Deus, de acordo com a analogia da força natural, e esquece que ele é uma pessoa. Então nós vemos aqui a demonstração intelectual aqui de B. Warfield, né, que você pode encontrar na internet. Tá? Você baixa e lê uma, duas, três, tente entender a diferença entre fatalismo e fé reformada. Para concluir, eu acho interessante aqui como ele coloca uma história, tá? Bem interessante para você entender a diferença entre destino e um Deus que rege tudo e todas as coisas. Né? Veja bem o que ele diz aqui. Uma história de um menino holandês que ilustra perfeitamente a relação entre Deus e o destino. Escute bem. A casa deste pequeno rapaz estava localizada em um dique na Holanda, perto de um grande moinho de vento, cujas longas pás passavam tão perto do chão que punha em perigo aqueles que estavam perto dessas pás. Tá?
Mas esse menino, ele gostava muito de brincar bem debaixo desse moinho, onde tinham essas pás perigosas que passavam bem rente ao chão. Tá? Seus pais, cuidadosos, o haviam proibido de aproximar-se desse moinho. E quando a sua vontade teimosa, o filho ele procurou brincar sempre ali perto daquele moinho. Né? Ele despertava nele uma imaginação. Né? Um dia, sem se importar com a advertência dos pais, né, ele se desviou de novo para debaixo das perigosas pás. E logo distraiu-se em sua brincadeira e esqueceu-se de tudo mais, tocando quase nessas pás que ficavam rodando. Talvez ele estava meio consciente de uma brisa surgindo, em algum lugar no fundo da sua alma ele pudesse ter estado vagamente consciente do perigo que ameaçava. De qualquer forma, de repente, à medida que ele brincava, foi violentamente atingido nas costas. E de repente, estava de cabeça para baixo, suspenso no ar. Em seguida, os golpes vieram, firmes e duros. Oh, que desespero no coração daquele menino! Que terrível e grande escuridão aconteceu então. E ele se foi. Em sua terrível amargura, ele virou-se, aproximando-se, olhou para cima e não viu a extensão imensurável dos céus acima dele, mas sim o rosto do seu pai. No mesmo instante, ele percebeu subitamente que ele não foi pego pelaquela pá daquele moinho, mas que somente estava recebendo o castigo ameaçado por sua própria desobediência. Ele foi pego pelo seu pai antes que ele morresse naquelas pás. Ele derreteu-se em lágrimas, não de dor, mas de alívio e de alegria. Naquele momento, ele compreendeu a diferença entre cair no poder de uma máquina de moagem e cair nas mãos amorosas de um grande pai. Essa é a diferença entre destino e predestinação. E toda a língua dos homens não pode dizer a imensidão da diferença que há entre eles. Ou seja, Deus está no destino de tudo, porque foi Ele que fez o futuro, foi Ele que fez a humanidade, foi Ele que fez o mundo. Tudo está sob o seu controle. E você tem que entender que não é o destino que rege as coisas. Conforme nós lemos lá no começo, as definições de destino, de fatalismo, certo? São forças cegas. E não é isso que a teologia reformada acredita. A teologia reformada acredita num Deus que cuida de tudo e de todas as coisas. Não existe uma só folha de árvore que caia sem que não esteja sobre o olhar atento de Deus. Então, meus queridos, mais uma vez, desfizemos mais um mito perpetuado pelos defensores do arminianismo quando insistem em dizer que a teologia reformada é fatalismo e, juntamente com o Islã, também as duas fés são fatalistas. Ok? Em outras ocasiões, estaremos mais explorando este tão empolgante assunto. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida grandemente. Se inscreva neste canal se assim achar que é algo válido para a sua vida. Dê seu like, seus comentários e até o próximo estudo, se assim Deus permitir. Fique na paz.